A depressão é uma dor tão forte na alma que faz o ser humano perder sua própria identidade. Parece que a única solução é a morte. Meu nome é Cristiane, eu sofri com transtornos psicológicos por 5 anos. Tudo isso começou logo quando eu tive meu filho. Os médicos até chegaram a dizer que eu estava com a depressão pós-parto, né? De início foi esse diagnóstico que eu recebi, mas só aumentou, ao ponto de não querer sair para falar com ninguém, de não querer me alimentar, de ficar dias fechada. E aí foi quando fomos procurar ajuda médica. Eu sentia um vazio dentro de mim, então o remédio para depressão eu achava que ia tirar, pelo contrário. Ele me colocou mais vazio. E ele ainda me colocou mais, ele me colocou algo que me dava uma força que eu destruía tudo e todos que estavam à minha volta. Eu não conseguia controlar a ansiedade. Eu comecei a brigar com minha esposa, mas a gente brigava, não era uma briga normal. Era briga de se agredir, de tirar sangue um do outro. Cheguei a agredir a minha irmã uma vez, no auge da medicação, de uma maneira que ela acabou me levando para a delegacia. Eu só não fiquei presa nesse dia por causa do remédio, por causa da depressão, porque eu tinha um laudo médico. E esse laudo médico, esse diagnóstico falava, né, que eu era uma pessoa doente. Eu tentei matar meu esposo várias vezes. Enquanto ele dormia, eu pensava em colocar água para ferver, colocar no ouvido dele, jogar em cima dele. O meu filho, eu lembro que eu surtei uma vez por causa que ele estava resfriado e eu precisava dar aquela medicação e ele não queria tomar e eu bati tanto nele. Eu bati tanto que se meu esposo não tivesse tirado, eu com certeza eu tinha matado, porque eu perdi o controle. A síndrome do pânico também veio por não querer ver ninguém, por querer ficar trancada, isolada. E mesmo que eu não tivesse com ninguém, eu tinha medo. Eu via vultos na minha casa. Eu sempre achava que tinha alguém querendo me matar. Era muito real, era muito perturbador, porque eu chegava a sentir me tocar, sabe? A pessoa tocar no meu cabelo, a pessoa tocar no meu braço. E quando eu olhava, não tinha ninguém. Eu cheguei a tomar, no total, durante esses 5 anos, 10 comprimidos por dia. Eu ficava ligada igual um dependente químico por horas. Se brincasse por dias, eu não dormia. Eu ficava igual um zumbi, vagando dentro de casa, vagando pelas ruas. Então aí foi alegado que eu não poderia ficar sozinha. Foi aí onde o meu esposo teve que pedir as contas da empresa que ele trabalhava para tomar conta de mim. Lembro que teve uma vez que em uma dessas situações que eu apaguei, fiquei fora do ar por muito tempo, quando eu acordei, meu filho estava com um dentinho dele, que tinha caído, um dentinho de leite pequenininho. E ali, para mim, assim, doeu muito porque eu não estava vendo a infância do meu filho. Não tinha mais, eu não conseguia ser mãe, eu não conseguia mais ser a esposa do meu esposo. Eu falava para ele assim, pode arranjar outra, porque eu não consigo ser sua esposa, não dá para mim. Além de tudo isso que eu sentia, né, eu tinha que conviver com os traumas, né, os traumas da minha infância. Por 3 vezes, né, eu fui abusada sexualmente por 3 vezes. Esses traumas faziam com que eu me apegasse mais ao passado, né? Essas feridas, parecia que elas nunca iam fechar, até que chegou ao ponto que o tratamento ele se tornou crônico. Eu fui diagnosticada com a depressão crônica. Eu iria ter que conviver com aquilo, com todos aqueles transtornos, com todos aqueles problemas e usar a medicação pro resto da vida. E eu dizia assim que eu queria viver, eu queria ser uma pessoa, porque eu não sabia mais quem eu era. Perdi a minha identidade. Cheguei aí em várias denominações, várias. Eu só não queria ir na Universal. Aparentemente não tinha motivo. Eu via o Bispo Macedo como um ladrão, né? Uma pessoa que só quer extorquir,
os membros. Era a impressão que eu tinha da Igreja Universal. Era essa a impressão. Eu odiava o Bispo Macedo com todas as minhas forças. Devido a minha irmã ser da igreja, os pastores nunca deixaram de ir lá na minha casa. Os pastores e os obreiros. Eu não queria dar o braço a torcer, mas eu sabia. Eles eram diferentes. É diferente de tudo que eu já tinha visto. Mas ainda assim, eu não fui. Passou uns dias, eu vindo de um tratamento, dentro do ônibus, eu comecei a passar mal. Eu desci um ponto antes e saí correndo para a igreja. Para mim, aquele momento foi o momento que eu me encontrei com Deus ali. Foi aquele momento, porque eu fui correndo para os braços de Deus. Eu falo que aquele momento, para mim, ele foi o decisivo. Quando eu cheguei na igreja, me chamou muita atenção a frase. O que está escrito é: Jesus Cristo é o Senhor. Ali foi como se tudo clareasse. Jesus Cristo é o Senhor. Eu esperaria ver o quê? Bispo Macedo, a foto dele, alguma coisa. Não tinha nada. Não tinha uma referência do Bispo Macedo na igreja. E ali eu fiquei, né? Eu parei de chorar e fiquei assim. Eu falei, poxa, não é o nome do bispo, é o nome Jesus Cristo, é o Senhor. E aí eu comecei. Como assim Jesus Cristo é o Senhor? O Senhor de quem? Que não é o meu. Senhor de quem? De quem que ele é Senhor? Será que é Senhor só do bispo? Será que ele não pode ser meu também? E aí a ficha começou a cair. O meu exterior, ele não mudou em nada. O que mudou foi aqui. Aqui fez toda a diferença. Porque era para cá, para essa parte que eu buscava socorro. E aqui, a consciência, eu comecei a ver que tinha uma solução. Eu achava que só a cura da depressão, né, quando a gente busca ajuda espiritual, achamos que é só isso. E não é. Deus mostra que é muito além. Eu, que antes odiava o bispo, comecei a ouvir a palavra amiga do bispo todos os dias, porque eu queria mais. E a cada direção espiritual que vinha, eu fazia. Acordava pela madrugada, orava, buscava, clamava com todas as minhas forças. No dia que eu recebi o Espírito Santo, eu falei para Deus, eu disse, meu Deus, eu não tenho nada. A única coisa, o que eu tenho é a minha vida, que eu não posso nem dizer que é vida, né? Porque eu não tinha vida, mas é a única coisa que eu tenho e que eu posso, nesse momento, te dar. Mas eu preciso do Senhor, porque se o Senhor não vir, eu não vou aguentar. E eu não ia aguentar, porque se eu não tivesse recebido o Espírito Santo, eu não estava mais aqui. Para mim, na igreja, naquele momento, só tinha eu e Deus. Só. Foi um momento único. Não tem nada, nem ninguém que possa tirar isso ou acrescentar, porque é algo tão, eu falo que é algo tão divino que só Ele mesmo pode. É o que está na palavra de Deus. Tudo é possível àquele que crê. E eu criei que era possível receber o Espírito Santo. Uma pessoa que outrora era louca, né? Não posso dizer assim que eu fui restaurada. Eu nasci literalmente de novo. A Cristiane de hoje é outra, né? É uma pessoa que é calma. Hoje consigo dormir, se deixar passa até da hora, né? Hoje durmo tranquilo. Meu casamento foi restaurado. Minha família restaurada. Tudo transformado, tudo transformado. Tenho uma vida normal, tenho o meu trabalho, que por causa da depressão eu também fiquei 5 anos, né, sem trabalhar. Trabalho, amo o que faço. Os traumas que eu tinha da minha infância, dos abusos que eu sofri, tudo isso acabou. Hoje, eu e meu esposo somos obreiros, fazemos parte do grupo da Depressão Tem Cura. Eu falo para Deus que a minha alma encontrou refrigério, né? Porque era uma alma que não tinha sossego. Recebeu o Espírito Santo, me deu isso, essa certeza, essa convicção de que a salvação da minha alma está em primeiro lugar. Então, você viu, amiga,
Você pode não conhecer a Cristiane, mas você conhece esse tipo de problema porque ou você conhece alguém que está sofrendo assim, ou você mesma, ou mesmo você está sofrendo dessa forma. Então, o que que acontece? Você tem que saber de uma coisa. Uma coisa, deixa eu até tirar o óculos para você poder entender o espírito que Deus tem colocado dentro de nós. Olha só, você pode conhecer a religião, você pode ter informações de Jesus, da Bíblia, você pode ser uma pessoa teóloga que conhece toda a Sagrada Escritura. Mesmo assim, não resolve. Você tem conhecimento, informações, você acessou a história do Deus que você tem ouvido falar, mas você não o conhece. E é por isso que muita gente é religiosa, mas vive uma vida como se estivesse vivendo no inferno. Por quê? Porque elas têm informações, mas não conhecem pessoalmente o Senhor Jesus. Esse que é o problema. Porque um tipo desse problema como a da Cristiane, essa depressão desgraçada, só mesmo Deus. Não tem médico, não tem psiquiatra, não tem pastor, não tem igreja, não tem religião, nada. A única coisa, ou melhor, a única pessoa que pode resolver esse problema é o próprio Deus. E ele é tão grande, tão glorioso, sabe por quê? Porque ele permite que nós cheguemos a uma situação dessa, de fundo de poço, para que então nós venhamos. Quando você está no fundo do poço, o que você faz? Quando a gente chega no fundo do poço, não adianta ficar olhando ao redor, porque é tudo poço, não é? Não adianta olhar para baixo, porque a gente já sente os pés enlameados. Só tem um jeito, quando a gente chega no fundo do poço, a gente olha para o alto. E olhando para o alto, quanto mais alto é o poço, quanto mais profundo é o poço, quanto mais profundo é o poço, mais alta tem que ser a voz, o clamor, o grito. E é aí que Deus vem ao encontro da pessoa, porque ela se rende, ela se entrega, ela se dá, ela não tem outra opção. E é isso que tem que acontecer. Bispo, mas quer dizer que para que eu possa conhecer Jesus, eu tenho que descer no fundo do poço? Não necessariamente. Não necessariamente, porque eu não desci no fundo do poço para conhecê-lo. Mas eu tive conhecimento da palavra dele e coloquei essa palavra, procurei colocá-la em prática, e isso me fez conhecê-lo. Então, amiga e amigo, preste muita atenção o que Jesus falou e o que Jesus fala para você que está aí confinada a esse fundo de poço. Olha só o que ele diz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguém, meu professor na faculdade, perguntou: o que é a verdade? Porque nós falávamos para ele, e ele me fez a pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? Muita gente, os filósofos perguntam isso: o que é a verdade? Jesus é a verdade. Mas Jesus, cadê Jesus?
Quando, quando você acessa a palavra dele, você está tendo acesso a ele pessoalmente. Basta tentar, basta prestar atenção, basta colocar a cabeça para pensar, raciocinar aquilo que ele falou. E aí, ele, da sua palavra, vai extrair o espírito que vai libertá-lo. E a Igreja Universal do Reino de Deus, eu diria, é uma universidade da vida. Porque a gente procura ensinar, conscientizar as pessoas, levar as pessoas a raciocinar os pensamentos de Deus, para que então elas venham colocá-los em prática e serem libertas, sem gastar um centavo, nada, zero. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, é assim. Nós trabalhamos com a palavra de Deus, que não volta vazia, não pode voltar vazia. Ela é a verdade, ela é Deus agindo na vida daqueles que creem nela. É esse o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Belíssimo testemunho da Cristiane, e que eu também quero ver na sua vida, para que outras pessoas também venham ver a verdade através de você. Porque a Cristiane hoje mostra a verdade no seu testemunho, na sua vida pessoal. Ela mostra a verdade com a sua vida pessoal. Eu sou suspeito para falar, porque você sabe, a minha fama, você sabe como é que é. Galinheiro é igual pau de galinheiro de manhã, pela manhã cedo. Mas nós continuamos a transmitir, falar, propagar, ensinar, orientar, rigorosamente de acordo com a palavra de Deus. Conhecereis a verdade. Conhecereis Jesus. E Jesus vai libertá-lo. Graças a Deus.